Mensagens que amparam, com o pastor Paulo Sabino. Vamos entrar na palavra de Deus agora. Abra a Bíblia comigo no Salmo 23, estamos aprendendo sobre ele. Já estamos no quarto domingo do Salmo 23. Eu não estou falando versículo por versículo, estou falando aquele versículo que o Espírito Santo mais chama a atenção, né? Já falei do verso 5, já falei do verso 1, a gente vai falando aos pouquinhos. Hoje eu quero falar do versículo 1. Exclusivamente do versículo 1, mais uma vez. Eu já preguei sobre ele com um entendimento, hoje eu vou trazer um entendimento diferente para você no versículo 1. Então, Salmo 23, verso 1, diz assim, olha, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém, Jesus? Então, olha para mim aqui, presta atenção no pastor Paulo para entendermos o recado de Deus. A Bíblia, irmãos, ela diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Isso quer dizer que eu não posso ficar preso à letra, preso à hermenêutica do texto. Eu tenho que deixar o Espírito Santo falar comigo. É o Espírito Santo que nos dirige, que nos direciona. Se eu for apenas ficar no que está escrito, não, isso aqui foi isso que disse. Não, eu tenho que deixar o Espírito Santo falar o que ele quer falar. Se eu for entender esse texto na letra, eu vou entender que só os pobres precisam de Deus. Bom, o Senhor é o meu pastor, então nada me faltará. Espera aí, eu vou para Jesus para nada me faltar. Está me faltando emprego, está me faltando a fonte de renda, está me faltando comida, está me faltando alguma coisa aqui na minha mesa. Então os crentes dizem que se eu for para Ele, se eu buscar Deus, se eu for para Deus, não vai me faltar nada, então eu vou para Deus. Passa a impressão que quem precisa de Deus é só o pobre. Se a gente entender desse jeito. E você sabia que tem muita gente que pensa assim? Que esse nada a faltar aqui é só dinheiro? E o problema de pensar assim é que isso me afasta de Deus, me impede de servir a Deus. Bom, o Senhor é o pastor e nada falta, aí aquele que tem muito dinheiro, se eu entender esse texto aqui, que esse nada me faltará, está falando só de dinheiro, eu vou entender que o rico então não precisa de um senhor nem de um pastor, porque ele já tem dinheiro, não falta nada para ele. Não tem pessoas que não têm Deus e têm muito dinheiro? Você deve conhecer alguém que não é crente e tem dinheiro para chuchu. Talvez é dono de metade de Belo Horizonte aí. É dono da casa que você mora lá. Tem iate, tem avião, tem tudo que você imaginar. Ele não tem Deus. E financeiramente falta para ele alguma coisa? Então ele pode pensar o quê? Bom, então não preciso de Jesus como meu pastor. Porque a palavra está dizendo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Bom, mas nada me falta, então eu não preciso de um senhor nem de um pastor. Isso é um perigo. Achar que esse nada me faltará aqui é só dinheiro. Porque eu vou entender que se eu tenho dinheiro, se nada me falta, então eu não preciso de Deus. Eu lembro um obreiro que eu tinha, que ele era caseiro, o patrão dele tinha muito dinheiro, era dono de empresa de ônibus. Eu fui na casa deles uma vez, tinha 3 Audi na garagem. Esse cara não tem pouco dinheiro, ele tem muito dinheiro, 3 Audi na garagem, não é para qualquer um. E um dia ele foi pregar para o patrão dele. A resposta do patrão dele, quando ele falou de Jesus para o seu patrão, o patrão disse assim, olha, eu não preciso de Jesus, porque eu sou rico. Nada me falta. Olha a minha casa, tem piscina, você trabalha para mim, eu te dou emprego. Eu tenho 3 Audi na garagem. Eu não preciso de Jesus, porque nada me falta. Olha o que ele está querendo dizer. Eu não preciso de Jesus como meu pastor, porque está dizendo aí que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas eu não preciso dele, porque nada me falta. Ainda disse assim para esse meu obreiro, falou assim, olha, Jesus é para neguinho pobre que mora em morro. Eu não preciso de Jesus porque eu sou rico. Você entende que se você entender esse texto, esse nada me faltará, como sendo só dinheiro, você vai entender então que o rico não quer buscar Deus porque ele acha que porque ele tem dinheiro não falta nada, então ele não precisa de Deus também. Como este senhor, ele entende, coitado dele. Ele pode ter muito dinheiro e 3 Audi na garagem, glória a Deus que ele tem, tomara que Deus dê 10 Audi na garagem dele. Mas não adianta nada disso se ele não tiver Jesus como seu Senhor, como seu pastor. Engana-se aquele que acha que se ele tem bens apenas, ele não precisa de Deus. Ele está redondamente enganado. Como esse senhor estava bem enganado. Então, quando diz aqui, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se eu entender esse nada me faltará como sendo só dinheiro,
eu vou entender que a pessoa que tem muito, que não falta nada para ela, então, para que ela vai vir para Deus? Você vai evangelizar a pessoa e vai dizer assim, olha, você está dizendo aí que se eu tiver Jesus como meu pastor, não vai me faltar nada. Então, eu não vou para o teu Jesus não, porque já não me falta, não preciso dele não. Quantas pessoas que você talvez evangelizou, eles disseram isso para você? Para que eu vou querer Deus? Eu já tenho tudo. Eu tenho meu barco, eu tenho minha empresa, eu tenho minhas coisas. Mas, irmãos, independente de você ter tudo que esse mundo te oferece, se você não tiver Jesus, você não tem nada. A Bíblia fala de um homem que o campo dele produziu muito, tanto que não tinha onde guardar o trigo dele. Ele então falou, vou derrubar os meus celeiros, vou fazer celeiros maiores para comportar tudo, porque não cabe. Derrubou os celeiros, fez celeiros maiores, e aí quando ele conseguiu guardar todo o trigo dele, estava podre de rico, como diz o outro, não tinha mais onde botar dinheiro. Ele disse assim, agora a minha alma vai só desfrutar dos bens. Não há nada de errado em ser rico, amém, Jesus? Ter dinheiro não é problema nenhum, tomara que você tenha muito dinheiro, tomara que você prospere muito. O problema dele é que ele se esqueceu de Deus. Ele era rico para consigo, mas se esqueceu de Deus. Aí a Bíblia diz que quando ele disse assim, agora eu vou sentar aqui, vou só desfrutar do que é meu, naquela noite Deus veio a ele e disse assim, você é louco, porque essa noite vão pedir a sua alma, ou seja, você vai morrer essa noite, e o que você tenha juntado vai ficar para quem? Outros vão desfrutar daquilo que você juntou a vida toda, e você vai para o inferno, e você vai perder a sua salvação. O que adiantou? Esse homem, ele pensava assim, bom, já que eu tenho tudo, eu não preciso do Senhor, eu já tenho dinheiro. Se a palavra diz que o Senhor é meu pastor e nada me falta, para que eu vou querer Jesus como meu pastor, se já não me falta nada? Se eu já tenho tudo? Para que eu vou vir para a igreja? Eu já tenho dinheiro, gente. Jesus é para os crentes, é para os pobres, que não tem nada, aí vai lá, fica na igreja. Aí Jesus, irmão, Deus é Deus de ricos e de pobres, diga glória a Deus, irmão. O pobre precisa de Deus, o rico também precisa. Aquele que não tem falta de nada na sua mesa também precisa de Deus. Aquele que tem falta precisa, aquele que não tem também precisa. Cuidado para não achar que porque você tem tudo, você não precisa de Deus, não precisa vir à igreja, não precisa mais nada. Não precisa orar, não precisa ler a Bíblia, mais nada, eu já sou rico. Você só tem dinheiro. Mas não tem o principal, a presença de Deus você não tem. Você precisa de Deus na sua vida. Sem Deus você não vai para o céu, o dinheiro não leva ninguém para o céu. Você não compra a salvação. Ninguém vai chegar diante de Deus e comprar Deus com o seu dinheiro. Tem até uma imagem na internet muito forte de um homem chegando diante da morte, a morte ali, o Zé Maria, né, com a foice na mão, e ele chegando com 2 malas de dinheiro diante da morte, e a morte fala para ele, ó, deixa o dinheiro aqui no canto, porque aqui isso não vale nada. Bota aí teu dinheiro aí, porque aqui isso não vale nada não. E ele, apegado àquilo, né, aquele saco de dinheiro, tipo assim, eu vou levar isso aqui comigo? Não leva. Nós precisamos de Deus, irmãos. O rico também precisa de Deus. O pobre precisa, o rico precisa. Cuidado para não entender essa palavra assim, o Senhor é meu pastor, nada me falta. Isso aí é só para quem não tem dinheiro, não tem recurso. Você lembra do jovem rico? Tinha muito dinheiro, muitas posses. Imagina esse camarada como, se fosse hoje, talvez aí dono de metade de Belo Horizonte. Um jovem. E ele fala, bom mestre, que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Guarda os mandamentos. Já guardo. Aí Jesus fala para ele, ainda te falta o quê? Uma coisa. Olha que coisa séria. Ele achava que por ter dinheiro e fazer algumas coisas boas, ele já tinha tudo. Jesus falou para ele, vende tudo que tu tem, dá aos pobres e você vai ter um tesouro no céu. Jesus só pediu isso para ele, para mais ninguém. Não pediu para mim nem para você, mas falou para ele fazer. A Bíblia diz que ele baixou a cabeça, virou as costas e foi embora triste, porque ele era dono de muitas coisas. E Jesus falou para ele, olha, quão dificilmente entrarão no reino de Deus que tem riqueza. Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Jesus disse, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino do céu. Jesus não estava dizendo que o rico não vai ser salvo, ou que é pecado ter dinheiro. Volta a dizer, o problema não é ter dinheiro, o problema é o amor a ele, mas ter dinheiro não é problema nenhum. O apego a ele é que é o problema. Mas você ter dinheiro não é problema. Está dando para você entender? O problema é que esse homem, ele achava que por ter dinheiro ele não precisava
de Deus. Você pode ser o homem mais rico do mundo, você precisa de Deus. Você pode ter muitas posses, pode ter uma casa toda de ouro, mas você precisa de Deus. Sem Ele você não vai a lugar algum. Sem Ele você não tem nada. Amém, Jesus? Sem Jesus a gente não é nada. Cuidado com esse entendimento de que, se o Senhor é o meu pastor, nada me falta. Eu não preciso dele como pastor, não. Aí é onde muita gente, quando prospera, abandona Deus, não é assim? Agora eu já tenho tudo, eu não preciso do pastor mais. Quantas pessoas que enriqueceram, depois que enriqueceram, viraram as costas para Deus? Que ele acha assim, eu não preciso do Senhor como meu pastor, porque eu já tenho tudo. Uma vez eu atendi na igreja, eu estava indo auxiliar lá em Petrópolis. Numa segunda-feira, fazia o escudo de segunda-feira, eu me lembro uma senhora que ela chegou na igreja com o seu filho do lado e uma mala na mão. Ela procurando o pastor, eu disse, eu sou o auxiliar do pastor, posso te ajudar? O pastor da igreja não está hoje, mas eu posso te ajudar. Ela veio até me chorando, irmão, debaixo de chuva, toda molhada, e o menino do lado todo molhado. E ela me contou a história dela. Ela disse, pastor, eu era muito rica. Eu era da igreja, estava bem na igreja. E eu recebi uma herança milionária. Eu fiquei milionária. Meu pai adotivo deixou para mim uma herança, mas uma coisa grande. Tão grande que eu comprei um apartamento em Copacabana. Meu apartamento em Copacabana não é para qualquer um, não. Vou te falar. Há uns 15 anos atrás, uma cobertura em Copacabana para passar só 3 dias, só passar o Réveillon. Era um negócio de R$35 mil o aluguel para você passar 3 dias lá. E tinha fila. Não é para qualquer um, não. Ela disse, olha, com essa herança minha casa vivia cheia de amigos, eu tinha carro, eu tinha isso, eu tinha aquilo, só que eu recebi essa herança milionária e eu achei que eu não precisava mais de Deus, porque agora eu tinha dinheiro. Bom, a palavra diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se nada me falta, então eu não preciso de um pastor. Olha que entendimento errado. Para que eu vou querer um Senhor se nada não me falta? Já tenho tudo, não me falta nada. Eu fui me afastando de Deus, fui me distanciando de Deus. Só queria farra com os meus amigos, só queria festejar com os meus amigos, minha casa cheia. E um dia aconteceu um problema, eu perdi tudo. E hoje, a única coisa que eu tenho é meu filho aqui do lado e essa mala que está comigo com as minhas roupas. Eu não tenho nem onde dormir essa noite. Eu preciso de Deus. Eu tive que passar por isso para entender que eu preciso também de... Você precisa do dinheiro, sem ele você não come, é ou não é? Mas sem Deus também você não vai a lugar algum. Eu lembro que eu dei uma palavra para ela, falei, olha, irmã, volta para Jesus e ele vai restaurar. Conversei com ela, orei com ela, chorava muito mesmo, debaixo de chuva, irmão, está todo molhado. Nós fizemos aquilo que dava para fazer, humanamente falando que dava para fazer, consegui comida para ela, aquela coisa toda. Falei, olha, hoje eu vou te ajudar assim. Conseguimos um lugar para ela ficar aquela noite. E aí Deus começou a abrir as portas para ela. Ela veio ao culto, assistiu ao meu culto, Deus começou a abrir as portas. Uma senhora que era dona de uma pensão que tinha ali, uma pousada que tinha, se engraçou com ela e disse assim, eu vou deixar você ficar aqui sem pagar nada, porque eu estou vendo a tua luta. Quem é que deixa você ficar hospedado sem pagar nada? Centro da cidade. Deixou. As coisas começaram a acontecer. Demos algumas coisas para ela começar a vida dela de novo. Mas por que eu estou contando isso para você? Ela achou que porque ela estava rica, ela não precisava mais de Deus. É igual a palavra fala, Deuteronômio, no capítulo 32, o Moisés disse que enquanto o povo estava magrinho, eles buscaram a Deus, mas quando engordaram, deram coice em Deus. Tem gente que serve a Deus enquanto está magrinho, né? Enquanto não tem nada, né? Não é magrinho de gordura mesmo, não. Agora, quando começa a engordar, quando começa a prosperar, quando começa a crescer, quando fica roliço, redondo, o pastor está até gordo de tanta bênção que eu tenho. Estou roliço, chega até redondinho de tanta coisa. Eu não tinha nada, hoje eu tenho carro, eu tenho isso, tenho que engordei, pastor. Aí dá um coice em Deus, Moisés disse. A pessoa vira as costas para Deus, age como um animal. Quem dá coice é animal. Ele age como animal e se afasta de Deus, porque ele acha que se ele não tem falta de nada, ele também não precisa do pastor. Cuidado para quando você prosperar, você não dar um coice em Deus, você não virar as costas para ele e achar que não precisa mais dele.
Se você tem muito, você precisa do pastor Jesus. Amém ou não amém? Se tem pouco também, você precisa do pastor Jesus. Se não tem nada também, você precisa do pastor Jesus. Todos precisam dele. Não se iluda, não se engane. Eu já tenho fama, não preciso de Jesus. Meu irmão, sem Jesus você não vai para o céu, você não vai a lugar algum. Eu já tenho tudo. Não, você precisa de Jesus. Olha comigo, aqui é só uma introdução para eu entrar no que eu quero falar. Abre agora em Apocalipse, vou falar bem rapidinho por causa do tempo. Olha Apocalipse comigo, Apocalipse 3, versículo 14. Quero falar um pouquinho sobre a última carta. João, inspirado por Jesus, escreve 7 cartas. Escreve essas 7 cartas às igrejas principais da Ásia na ocasião. Apocalipse 3, versículo 14. Carta à igreja de Laodiceia. O povo que morava em Laodiceia pensava assim: por serem ricos não precisavam de mais nada. Só tinha rico lá em Laodiceia. Volto a dizer, nada errado em você ter rico. Amém ou não amém, irmãos? Fala para o seu vizinho assim, tomara que você seja muito rico. Fala para ele. Senão você vai achar que ser rico é problema. Não, é bom ter dinheiro. Tomara que você seja rico mesmo. O problema é você se esquecer de Deus quando enriquece. Esse é que é o problema. É largar Deus de lado. Esse é que é o problema. Mas enriquecer não é problema. Se você se enriqueceu de forma correta, né? Irmãos, esse pessoal era tão rico, o pessoal de Laodiceia, que houve uma ocasião em que um terremoto destruiu a cidade. E os ricos da cidade fizeram uma vaquinha e reconstruíram a cidade. Os homens tinham dinheiro demais. Né? Só tinha endinheirado, como diz o outro lá em Laodiceia. Mas aí essa cidade tinha algumas características interessantes. Vou ler rapidinho para você. O versículo 15, vamos lá. Ó. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomara que foras frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, o que vai acontecer, irmãos? Vomitar-te-ei de onde? Da minha boca. Presta atenção aqui. Lá em Laodiceia, era um lugar onde as águas estavam sempre mornas. Tem lugar que é assim. As águas, elas são mornas. Tem lugar que a água é gelada. Você vai em Petrópolis, te desafio a entrar na cachoeira lá. Você vai ver o que é uma água gelada na minha terra. Mas aqui em Laodiceia não. E tem lugar que as águas são quentes. Tem um lugar chamado Caldas Novas, em Goiânia, que né, tem cachoeira de água quente lá. Aqui em Laodiceia, onde você chegava para beber água, as fontes eram sempre de águas mornas. E aí, Jesus se aproveita disso, porque todo mundo conhecia a fonte de água morna, onde ia beber a água estava morna. E Jesus fala que eles também eram mornos. Não eram quentes e não eram frios, mas tinha dinheiro. Eram ricos, porém eram mornos. O que é uma pessoa morna? Não é quente nem frio. Água morna causa vômito. Por isso Jesus diz, estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Porque vocês são mornos. O que é o morno? Aquele que é meio crente. É o crente Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo. Fica um pouquinho aqui e um pouquinho lá. É morno, ele não é quente, ele não é frio. Ele é morno ainda. Ele não toma uma posição, ele é morno. Fica aqui lá. Dá para servir 2 senhores? Não dá. É um pouquinho de água quente, um pouquinho de água fria que faz o morno, né? Você precisa se aquecer na presença de Deus, precisa ser crente de verdade, precisa tomar uma posição. Amém, Jesus? A água morna, volta a dizer, ela faz dar vômito também. Não seja morno. Veja, eles eram todos ricos, mas eram mornos, não eram quentes na presença, não se definiam, não se decidiam por Deus. Ficava em cima do muro. E quanto crente em cima do muro hoje? Cuidado que o muro é do diabo, hein? Você conhece aquela ilustração? Que tinha um anjo, tinha um muro, camarada em cima do muro, de um lado do muro estava o anjo, do outro lado estava o demônio. E aí o anjo falava para o cidadão, sai de cima desse muro. E ele olhava para o outro lado e o demônio ficava quieto, não falava nada. Ele olhava para o lado do anjo, o anjo falava, sai de cima do muro. Ele olhava para o demônio não falava nada. Ele falou, demônio, por que tu não fala nada? O anjo fala para eu sair de cima do muro e tu não fala para eu sair de cima do muro. Por quê? Aí o demônio falou, não pode ficar aí porque o muro me pertence. Fica em cima do muro. Quem está em cima do muro, o muro pertence ao diabo, você está na mão do diabo se você está indeciso aí. Em cima do muro.
Não sei se sabe se quer Deus, não sabe se quer o mundo. Fica aí, em cima do muro. Os dois você não pode ter. Eles achavam assim, nada me falta, mas eram mornos. Tenho muitas riquezas, muitos bens, mas eram mornos. Não eram quentes, não tinham se decidido ainda por Deus, estavam em cima do muro. E a palavra vai falando ainda mais. Olha o verso 17. Como dizes, eles diziam assim, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. Eles pensavam assim, não preciso de Deus não, já tenho tudo. Teve aqui um terremoto que destruiu a cidade. Eu reconstruí a cidade do meu bolso. Eu não preciso de nada, nem de Deus. Eu já tenho tudo, eu não preciso de Deus. Quanta gente acha assim, irmão? Ah, Jesus é só para os pobres, eu não preciso dele não. Nada me falta, para que eu vou querer Deus? Para que eu vou querer Jesus como meu pastor se eu já não tenho falta de nada? Olha o entendimento deles. Aí a palavra diz assim, ó, você pensa assim, né? E não sabes que és o quê? Um desgraçado, um miserável, pobre, cego e nu. Eles achavam que tinham tudo, mas não tinham nada. Se você parar para estudar, você vai ver que esse povo aqui, Jesus os chama de desgraçado. O que é desgraçado? Sem a graça. Não tem a graça de Deus. Deus não se engraçou com eles. Irmão, bom é quando Deus se engraça comigo. Ó, fala assim para o seu vizinho que Deus se engrace com você. Sabe o que é Deus se engraçar? Deus derramar a graça dele. É quando Deus sorri para nós. Me lembro um líder que eu tive, uma vez a reunião que ele fez. E ele visitou a igreja e deu tanto milagre, mas tanto milagre, que ele disse com essas palavras, Deus se engraçou conosco. Por isso tantos milagres, ele achou graça em nós, ele riu para nós. Diga glória a Deus. É o sorriso de Deus para nós. Deus sorriu para mim. Ele se engraçou comigo. Mas olha, esses aqui não tinham a graça de Deus. Deus não achava graça neles. Deus não achava nada neles. Não se engraçou com eles. Não tinha prazer neles. Eu sou rico, mas o que adianta se Deus não tem prazer em mim? Se Deus não vê graça em mim, amém, Jesus? Tem que ver graça. Eles eram desgraçados. Que mais, ó? Desgraçado, que mais? Miserável. Como assim miserável, se eles eram os mais ricos que tinham? Miseráveis. Como assim? Eles deviam dizer, até rebater a palavra aqui, né? Peraí, como assim eu sou miserável? Eu sou dono de tudo, sou rico. Como assim eu sou miserável? Sabe por que miserável, irmão? Porque se nós esperamos em Deus só para essa vida, a palavra de Deus diz que nós somos os mais miseráveis dos homens. Se você espera em Deus só para aqui, só para essa vida, somos miseráveis. Deus tem um céu preparado para mim e para você. Diga glória a Deus. Se você acha que é só aqui, morreu, acabou, eu vou aproveitar a vida adoidado, como diz outro, eu curti a vida adoidado, porque é só aqui, somos miseráveis. Porque nós temos um céu para experimentar. Diga glória a Deus, irmão. E não tem coisa melhor que o céu. Nós queremos ir para o céu. Quando eu ia às vezes na casa da minha mãe tinha lá um compacto, lembra dos compactos? Hein? E ela, era um disquinho que ela colocava para ouvir. Era antigo, depois ela conseguiu o CD. Antigamente era compacto, né? Depois ela conseguiu um CDzinho. Contava uma história. E a história dizia que tinha um lugar que tinha um homem que tinha muito dinheiro. Ele não era de Jesus. E tinha um homem que era muito pobre, e esse homem era de Jesus. E todos, a cidade pequena, todo mundo se conhece, né? E aquele homem rico teve um sonho um dia. E ele sonhou que o homem mais rico da cidade ia morrer. E ele se preocupou, falou assim, eu sou o homem mais rico que tem aqui, então eu vou morrer essa noite. Ia morrer naquela noite. Então ele reuniu todo mundo, se despediu de todo mundo, fez uma festa para todo mundo, e disse, olha gente, eu sonhei que eu vou morrer essa noite, porque eu sou o homem mais rico que tem aqui. E queria me despedir de vocês. Fez aquela festa com muita comida e tal, todo mundo se despediu dele. Ele foi para casa, se deitou e esperou a morte. E a morte não veio. Dia seguinte, ele estava lá, vivo. Ele disse, mas eu sonhei que o homem mais rico aqui morria. Como é que eu não morri? O que aconteceu aqui? Aí chegou para ele a notícia.
de que aquele pobre que estava lá no reino, aquele pobre que era da região ali, que era de Jesus, que era crente, tinha morrido. E falou, mas eu sonhei que o rico aqui morria, morreu o pobre. O mais pobre que tinha que morreu. Aí ele entendeu que, na verdade, quem era o mais rico? Ele era rico de dinheiro, mas não tinha o quê? O principal, que era a salvação. Aquele pobrezinho não tinha dinheiro, mas tinha a salvação em Cristo. Foi para o céu. Na verdade, era aquele o mais rico, porque ele tinha salvação. Diga glória a Deus. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, se não tem Jesus, se não vai para o céu, você não tem nada. Essa é a verdade. Vai comprar muita coisa, vai viver muito bem, vai, sabe? Mas e quando chegar diante de Deus naquele dia, como é que vai ser? Aí vai ficar sério o negócio. Eu me lembro um dia, irmãos, eu estava fazendo um culto em Duque de Caxias. Eu estava pregando sobre o Pai Nosso. Eu estava falando sobre a importância de ser filho de Deus. Quando eu terminei de falar, eu falei, olha, se você pode ter muito dinheiro, mas se você não é de Jesus ainda, você não é filho de Deus, você precisa de Jesus. Preguei. Eu me lembro que se levantou um homem muito forte no meio do culto. Se levantou e veio até mim. Muito grande, muito forte. Ele disse assim, isso que o senhor está falando aí. Eu sou um homem muito rico. O meu Deus é o dinheiro. Antes de eu vir para cá, eu estava comprando na loja de uma amiga minha aqui. A minha amiga abriu a loja, eu falei, olha, fecha a loja, porque quem vai comprar agora sou eu. Eu sou assim, quando eu chego na loja, eu fecho a loja e só eu que compro. Eu mando todo mundo sair e falo assim, agora quem vai comprar sou eu. Ela fechou a loja para mim, e eu estava comprando lá na loja dela. Agora comigo, fecha abaixo, arreia a porta aí, que agora sou eu que vou comprar. Eu sou assim. E ela me convidou para vir aqui na sua igreja. E eu vim aqui na sua igreja. O meu Deus era o dinheiro. Mas diante... E outra, eu sou ateu, eu não acredito em Deus. Ela me chamou aqui, eu falei assim, olha, eu vou para te agradar, porque eu não acredito em Deus. Mas diante disso que o senhor está dizendo aí, o senhor disse que eu não sou filho de Deus. Então eu quero aceitar Jesus para me tornar filho de Deus. Eu acredito em Deus a partir de agora, diante disso que o senhor falou aí. Irmão, aquele homem, aquele gigante, se dobrou diante de Deus, diante do altar e aceitou Jesus. Eu falei, gente, o poder que tem a palavra de Deus. Eu nem conhecia aquele, eu nem sabia quem ele era. Ele disse, até aqui o meu Deus era o dinheiro. Agora o meu Deus é Jesus, eu quero Jesus. E aceitou, dobrou o joelho assim, aceitou Jesus assim. Coisa linda. Ele entendeu que ele tinha dinheiro, mas não tinha o quê? O principal, o pastor, não é assim? O Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Veja que ele não diz assim, nada me faltará porque o Senhor é meu pastor. Não, primeiro o Senhor. A maior riqueza é ter Jesus, diga glória a Deus, irmão. O que não quer dizer que você não vá prosperar, você deve prosperar, tomara que você tenha muito dinheiro, mas não esquece que o principal é Jesus. Aí ele fala aí, e é miserável, e pobre, cego. Olha, irmão, isso aqui é interessante, porque lá em Laodiceia, era o melhor lugar para você tratar os olhos. Eles fabricavam um colírio, um pozinho que eles tinham na época. Os melhores oftalmologistas estavam em Laodiceia. Como é que Jesus fala que eles eram cegos? Se todo mundo lá enxergava bem, porque os melhores médicos de vista estavam lá. Mas ainda assim, Jesus fala, mas vocês ainda assim são o quê? Cegos. Por quê? Porque é cego espiritual, não tem entendimento da palavra. Não entendeu a palavra ainda. A cegueira é espiritual, é a falta de entendimento das coisas de Deus. Essa é a maior das cegueiras que tem. E aí ele encerra dizendo assim, e és nu. Mas lá em Laodiceia, era o melhor lugar que tinha para roupa. Eles fabricavam roupas, fabricavam púrpura, fabricavam tecidos. Os tecidos mais caros, mais bonitos estavam lá. Ou seja, imagina, lá só tinha gente que se vestia bem. E aí Jesus vem e diz assim, apesar de você estar muito bem vestido, você está o quê? Nu. Você não tem vestes de quê? Salvação. Não adianta só eu estar com o meu terno aqui, eu tenho que estar vestido de salvação. A Bíblia fala, inclusive, de uma festa, né? As bodas. E na hora da festa, encontraram lá um homem que não estava com roupas adequadas para a festa. Por que isso? Porque, vamos botar, um casamento de alguém vai casar. Vamos botar que o pastor Gladson vai casar hoje aqui. Abençoe, pastor Gladson aí. Pastor Gladson vai casar. O que o Gladson faz? Ele tinha que convidar 30 amigos.
e ele ia dar o terno, se fosse hoje, ia dar o terno para esses 30 amigos. Tu ia me convidar para a tua festa, tu ia me dar um terno. Ainda bem que tem gerado também. Ia arrumar 30 ternos para os teus amigos para eles irem na festa. Vamos botar que você escolhesse o terno cinza, como o meu aqui. Ia vir todo mundo com terno cinza igual o meu. Tá dando para você entender? Se chegam lá na hora, alguém com terno preto, o Gladys sem olhar assim e falar assim, esse aí eu não convidei não, porque eu dei a roupa para ele vir. Que roupa é essa daí que você está? É diferente das demais. Que terno preto é esse daí? Você não foi convidado para minha festa não, vai embora. Era assim. Tinha que estar com as roupas adequadas para a festa, irmão. Sabe o que é isso? Quando você recebe Jesus como teu Senhor, como teu Salvador pessoal, você está preparado para a festa. Você recebe roupas de salvação. Diga glória a Deus. Você está salvo agora. Roupa de salvação, roupa adequada para estar lá diante de Deus naquele grande dia. Se não tiver com a roupa adequada. Quem dá a roupa é o próprio dono da festa, que é Jesus. Não está falando de roupa física aqui, de terno, de linho, não. Está falando de uma roupagem espiritual que você recebe. Para eu encerrar aqui, olha o que ele diz, verso 18. Aconselho-te, olha o conselho, hein? Que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Você tem que passar pelo fogo, passar pela prova, para você se enriquecer de verdade. Ouro, para que te enriqueças. Ouro provado no fogo, para que te enriqueças. E vestes brancas, para que te vistas. Vestes de salvação, né? E não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os olhos com colírio, para que veja o colírio. Deus está ungindo você agora. O colírio é a palavra de Deus nos teus olhos. Deus está passando o colírio para você enxergar direito, abrir o teu entendimento para você ver. Você não está enxergando ainda direito, mas vai passar a enxergar bem a partir de agora. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus está falando com você, mas se você tem ouvido, você vai escutar. Se você tem ouvidos espirituais, você vai escutar o que Deus está falando com você. Então, resumindo aqui, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se enxergarmos esse texto como se ele falasse só de coisas materiais, vamos entender então que quem tem as coisas materiais, aquele a quem não falta nada, ele não precisa de o Senhor como seu pastor. Mas não é bem assim. Ainda que você não falte nada na tua mesa, sem o Senhor, sem o pastor, você não é nada. Mas com ele você é tudo. Diga glória a Deus. Melhor você ter Jesus como teu pastor, e aí você não ter falta de nada. Diga glória a Deus. Quem tem Jesus como seu pastor, não lhe falta nada, não lhe falta alegria, não lhe falta paz, não lhe falta renovo, não lhe falta consolo, não lhe falta, sabe, a presença de Deus, que é o mais importante. E o melhor, ele ainda vai para o céu em nome de Jesus. Todos precisamos de Deus. Diga glória a Deus. Fala assim, eu preciso de Deus. Sem ele eu não vou a lugar nenhum. Eu preciso dele. Vamos aplaudir a palavra? O tempo não deixa eu falar mais? Falar mais? Falar mais? Mensagens que amparam com o pastor Paulo Sabino.